recuperação de créditos tributários, tá? Famosa recuperação de créditos tributários significa o quê? Significa que o contribuinte pagou alguma coisa indevidamente no passado. E como ele pagou alguma coisa indevidamente no passado, nós vamos adotar alguma medida para pegar de volta esses valores. Pode ser uma medida administrativa e pode ser uma medida judicial. Tá? Como assim, professora? Como assim, Fabiana? Quando é que eu entro com medida administrativa ou medida judicial? Tá? Uma medida administrativa é quando você vai fazer o seu requerimento direto para o fisco. Não precisa entrar com ação judicial. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Os aposentados que são portadores de doença grave, né? E aí tem uma listinha de quais são essas doenças graves, etc. Cardiopatia, né? Câncer, mesmo que já estejam curados. Mas esses portadores de doença grave têm isenção no imposto de renda. Mas a maior parte deles não sabe disso. E acaba fazendo o quê? Acaba declarando e pagando o imposto de renda. E aí, então, o que você faz? Você vai adotar uma medida administrativa, que é pegar, vou falar de um modo bem simplificado, tá? Pegar o laudo médico, nesse laudo médico que indica, né, quando é que foi detectada a doença, e dar entrada lá na Receita Federal com esse pedido de isenção e para pedindo, inclusive, de volta os valores que já foram recolhidos. Por quê? Porque não é um caso que tem uma controvérsia. Não é algo que a Receita Federal não concorda. Não, é simplesmente um erro do contribuinte. E aí ele pode pedir isso de volta administrativamente. E recebe esses valores rápido. É rápida a devolução desses valores na esfera administrativa. Do Simples Nacional mesmo, tá? Que é um dos temas que a gente vai falar no treinamento, né? Do Simples Nacional também tem uma tese que os empresários simplesmente recolhem a mais porque eles não sabem. E os contadores que estão assessorando esses empresários também não sabem. Claro que existem contadores e contadores, né? Tem aquele contador que está sempre antenado, que está sempre atualizado, mas a grande maioria simplesmente preenche a guia de recolhimento de tributos, né? E não vai identificar para ver exatamente esses critérios jurídicos. Então, é um nicho muito grande na medida em que é uma recuperação rápida. E quando eu falo rápido, você pode perguntar assim, Fabiana, o que é rápido? 60 dias. Né? Recuperação de crédito Simples Nacional, você faz ali um pedido para a Receita Federal, no próprio site da Receita Federal, no próprio site lá do Simples Nacional, e em 60 dias o empresário tem esse valor de volta. Isso é uma recuperação de crédito tributário. Pagou a mais, vamos devolver. Agora, temos exemplo judicial. O que é o judicial? É também para recuperar o crédito tributário, mas de alguma coisa que o fisco não está concordando. Por exemplo, tá? Exclusão do ISS da base do PIS e COFINS, tá? Tem a tese do século, que é a exclusão do ICMS do PIS e COFINS, que hoje dá para fazer administrativamente também, tá? E tem a tese do ISS da exclusão do PIS e COFINS, que é algo que ainda não está decidido pelo STF. Então, você vai ter que entrar com a ação judicial para pedir que o juiz reconheça que seu cliente tem aquele direito e pedir esses valores de volta. Então, assim, recuperação de crédito tributário significa isso. Significa você adotar um procedimento ou administrativo ou judicial para pleitear de volta alguma coisa que o contribuinte pagou a mais, tá? Agora, o planejamento tributário é uma organização olhando para o futuro, tá? Não é olhando o quê? Não é que o contribuinte recolheu errado a mais. Só que se ele mudar um pouquinho lá a sua forma de estruturar, a sua forma de atuar, ele pode ter uma redução da carga tributária, né? Ele pode ter uma redução
da carga tributária. E isso é o planejamento tributário. Você reduzir a carga tributária do contribuinte licitamente.